E aí ela me chamou a atenção. Ela insistiu tanto que eu resolvi levantar a minha bunda da cadeira e fui lá olhar o cabelo da senhora. E realmente, quando eu segurei aquele cabelo na mão e decidi pesar o cabelo dela, tinham 3 quilos só de cabelo. E nos meus critérios de exclusão, eu não havia previsto a questão do cabelo, Rastafari. Aquilo pesa, gente. Aquilo deve dar um trabalho absurdo para você lavar, para você cuidar, para você enrolar. Né? Você precisa ter outra vida para cuidar daquele cabelo. Eu acho. A minha vida é muito mais simples, eu garanto isso para vocês. Eu recomendo. Então, assim, cuidado com esses que podem alterar o teu resultado. Né? No meu caso, como eu estava estudando antes e depois, eu ia ver só a diferença, isso não ia fazer muita diferença. Mas se eu estou estudando, por exemplo, o peso médio de gestantes numa idade pré-gestacional ou no início da gestação, é claro que se eu estiver numa comunidade negra ou branca, né? Porque hoje em dia, mas o cabelo do branco eu acho que pesa um pouco menos, porque é mais fino, né? E eu estou falando aqui de ciência, tá? Não confundam. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas e eu amo a cultura negra, mas tudo bem. Então, a gente tem que tomar cuidado se a gente vai pesquisar negros numa determinada comunidade, como é essa comunidade. Então, tomem cuidado, excluam dos seus trabalhos qualquer coisa que podem interferir no sucesso do seu segmento. É a estrada. Então, uma corrida de cavalo, nós saímos com cavalo, nenhum cavalo é igual ao outro, obviamente, mas nós damos a largada ao mesmo tempo, nós soamos a sirene ao mesmo tempo, e esses cavalos saem correndo. É preciso garantir também que o segmento, ou seja, a pista de corrida desse cavalo, não tenha nenhum buraco que faça alguns cavalos saírem. Então, nos seus critérios de exclusão, é importante pensar também se esses pacientes que estão entrando nessa pesquisa, eles vão até o final. Então, você, às vezes, selecionar pessoas que moram muito longe e que não tenham como vir, né, ou que tenham um problema de saúde grave e que não tenham como comparecer ao seu ambulatório, é importante, às vezes, excluir dessa pesquisa. Se a pesquisa não for, os critérios de inclusão não for ligados a pacientes graves. Porque se você excluir pacientes graves desse segmento aqui, porque eles são graves e não vão conseguir voltar muito ao ambulatório, você vai estar matando a tua pesquisa aqui no critério de inclusão. Né? Você não vai estar criando uma validade interna, você vai estar pegando aqui casos tranquilos de se tratar. E aí você vai estar testando uma droga homeopática e vai dizer que todos os casos melhoraram e botou aqui que você estava trabalhando com critérios com pacientes graves, e você aqui no segmento não cuidou que esses pacientes graves não iam voltar no teu ambulatório. E aí você está criando um viés muito complicado, né? Muito complicado. Se você vai estar trabalhando com uma droga, por exemplo, que ela é considerada, né, a droga de eleição para tratamento do câncer, né, você tem que tomar, e a informação já foi divulgada pela mídia, você tem que tomar cuidado porque você pode estar selecionando num determinado grupo, quando você vai comparar os grupos, pode estar selecionando num determinado grupo pessoas que querem usar essa droga, né? Pessoas que não querem usar essa droga. Então, cuidado para não excluir indivíduos com mais difícil contato, severidade, localização, especialmente quando estiver relacionado à exposição, no caso do tratamento, pois podem alterar o resultado beneficiando a intervenção no estudo. Assim como incluir na lista de nome, por exemplo, a lista de Schindler. Você vai fazer um trabalho sobre a lista de Schindler e pegar pessoas que se trataram lá, e ali só ter judeus perseguidos pela Alemanha. E você dizer lá para o seu comandante nazista que ali tem judeus, né, e que você vai dar um remédio que cura o câncer. Você acha que vai dar certo essa pesquisa? Não vai. Né? O mesmo, por quê? Porque ele não quer dar remédios que curam o câncer para judeus na Alemanha nazista, por exemplo.
Ao mesmo tempo, você vai num hospital e você seleciona pacientes numa grande lista lá, aleatoriamente, teoricamente aleatoriamente. Aí você vê que tem nomes lá que você não consegue entender. Cuidado, porque nesses nomes que você está excluindo, você pode estar excluindo determinadas etnias, né? Então, se você pega um nome russo lá, Bavarovski ou Levanovski, quando termina com Ovski, ainda vai lá, mas quando não termina, é só consoante do início ao fim. Você não consegue pronunciar, não, vou tirar esse aqui, que isso aqui está difícil de encontrar na lista telefônica, porque ele é polonês, ou seja lá o que for. Você pode estar tirando uma etnia do seu trabalho, né? Se você decidir fazer isso, você vai ter que comentar na sua discussão que você tirou esse tipo de paciente. Ok? Então, muito cuidado. A base de um trabalho, os critérios de inclusão e critérios de exclusão. Um outro dado muito importante que a gente vai falar aqui é sobre a variável de confusão. A variável de confusão, muitas vezes, é entendida como um viés, mas não é um viés. Eu vou mostrar, quem não entender esse início que eu vou comentar, porque senão não consegue se entender, às vezes, num dia, eu vou mostrar uma coisa depois que vocês vão entender. Então, calma. Só fiquem atentos e continuem pensando. A variável de confusão é o terceiro fator, né? É a terceira via, né? É aquela via em que não está na linha no processo causal da doença. Então, nós temos uma exposição aqui qualquer. Por exemplo, pedras caindo na cabeça. Aqui nós temos um raio. Não temos pé na cabeça, não. Nós temos o peso da pedra. E vai levar a doença? Claro que vai levar a doença. Então, se ela está na linha causal, isso não é uma variável de confusão. Não é. Então, observar muito esses processos. Por exemplo, pacientes que tomam álcool. Eu quero saber se eles têm menos infarto agudo do miocárdio. Ora, pacientes que tomam álcool, às vezes eu decido, às vezes eles desenvolvem uma lipoproteína chamada HDL, que é uma lipoproteína, é o colesterol bom, para quem não sabe exatamente do que eu estou falando. E ele pode, de fato, limpar mais as artérias e, com isso, diminuir o número de pacientes. E isso é bom, né? E isso pode levar ao menos infarto. Isso não quer dizer que o álcool seja o problema, mas sim a HDL. Então, a HDL ela não é uma variável de confusão, porque ela está no processo causal de levar à doença ou não. Então, a variável de confusão ela tem que ser independente da exposição, ela se relaciona com essa exposição, vou mostrar mais para frente, dar um exemplo, e ela é um fator de risco também para a doença, mas ela não está nessa linha causal da doença. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é com relação à idade e sexo. Vamos supor que eu esteja estudando, né? Então, aqui eu tenho eu tenho a exposição à atividade física e eu tenho o desfecho, que é infarto agudo do miocárdio. Certo? Ok? Espera aí. Vamos voltar para o apontador laser. Então, eu tenho aqui a exposição, atividade física, e aqui eu tenho o desfecho, infarto agudo do miocárdio. Ora, eu quero saber se a atividade física intensa previne ou leva mais ao infarto agudo do miocárdio. Só que eu vou estudar a população de modo geral. Só que eu tenho algumas situações, eu tenho que pessoas com idade avançada ou com pouca idade não conseguem fazer atividade física intensa ou pesada. Então, se eu não segmentar, e a idade, nesse caso, pode ser uma variável de confusão. Por quê? Porque eu me relaciono com a exposição, que é a atividade física, e eu influo, essa variável idade, ela influi no infarto agudo do miocárdio. Porém, ela não está nessa linha
de causa, como está, por exemplo, o HDL, como está, por exemplo, a gravidade. Né? A gravidade, aqui, caso seja uma pedra, a gravidade, e fez um traumatismo encefálico. Ela não é a gravidade. Então, ela não está nessa linha causal. Então, ela não é, ela pode ser uma linha de confusão. A mesma coisa, sexo. Hoje em dia, não sei, eu sou um pouco antigo, mas hoje em dia, não sei se isso responde à verdade, mas antigamente mulheres não faziam atividade física tão intensamente quanto homens. Então, se você tem num grupo mais mulheres que homens, isso pode ser uma variável de confusão para o desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio, e isso não ter relação com a atividade física. Para vocês terem uma noção, no Antigo Império, as mulheres descobriram o açúcar, né? O Brasil vivia de cana-de-açúcar, a monarquia portuguesa vinha aqui com cana-de-açúcar, e elas comiam açúcar. E elas andavam, os escravos levavam elas penduradas, né? E elas engordavam muito, porque elas só comiam açúcar, praticamente não andavam e não faziam atividade física, ou seja, nenhuma. Se fizerem um teste com essas mulheres, com certeza elas teriam muito mais infarto agudo do miocárdio. E se você não segmentasse, não tirasse essas mulheres da monarquia, né, que usavam torrão de açúcar o tempo todo, certamente seu trabalho estaria com problema de variável de confusão. Vocês teriam uma noção, só uma curiosidade, do quanto isso era forte e importante, ao ponto do padre, do vigário, né, geral das igrejas naquela época, lá de 1800, 1700, proibir que essas mulheres entrassem na igreja com gôndolas, né, em cima de gôndolas seguras por escravos. Né? Naquela época, a monarquia ficava dentro das igrejas, os escravos ficaram fora da igreja, porque já existia uma miscigenação, e muitos deles, especialmente os nascidos no Brasil, já eram cristãos. E então o padre proibiu, tamanha indignação, você vê, mas proibiu a monarquia elas entrarem em gôndolas. Então, muito atento a essa questão da variável de confusão. Então, a variável de confusão, que é o Czinho, ela se relaciona com a exposição, mas ela pode interferir no desfecho. Porém, ela não está nessa linha causal aqui, ok? Então, se você tem um paciente que fumar leva ao baixo peso, e o baixo peso leva à morte perinatal, eu pergunto, baixo peso é uma variável de confusão ou não? Não, não é uma variável de confusão. Por quê? Porque ela está na linha causal. O cigarro leva a baixo peso, que leva à morte perinatal. Porém, é preciso sempre ver se existem outros mecanismos que levem à morte perinatal. Então, o que eu faço? Eu coloco, tanto num grupo quanto no outro, pessoas que tenham baixo peso, que fumam ou que não fumam. Então, num grupo eu vou ter fumantes, no outro grupo eu vou ter não fumantes. Mas eu vou tentar distribuir esta variável aqui, que não é de confusão, porque ela está no processo, em todos os dois grupos, para que a única diferença entre um grupo e o outro sejam as que fumam e as que não fumam, para saber se o cigarro tem um efeito direto na morte perinatal, que não seja pela questão de baixo peso. E aí nós chegamos no nosso grande exemplo. O nosso grande exemplo é o seguinte. Vou pegar a canetinha aqui. Para quem teve infância, ou para quem é um pouquinho mais antigo, lembra-se dos Top Cats. Os Top Cats era um desenho que eu amava quando criança, né? E eu talvez já tenha começado a pensar em pesquisa nessa época. Os Top Cats, eles tinham um chefe, que era o manda-chuva, que era esse sujeito aqui, né? Era esse sujeito aqui. E o resto era a turma dele. E tinha o Batatinha,
que era o camaradinha dele, amiguinho dele, que fazia tudo que ele pedia. E a intenção dessa turma aqui era sempre se dar bem. Então, o que eles fizeram? E tinha o guarda-belo aqui, que era um policial que estava sempre atrás desses vagabundos, porque eles estavam sempre usando da boa vontade dos outros para poder comer, beber, ter algum dinheirinho. E os outros, o Chuchu e os outros aqui, membros que também participavam da jogada sempre. Então, qual foi a estratégia do manda-chuva? Foi o seguinte, Batatinha, você vai fazer o seguinte, você vai aqui para trás do muro, vai se esconder aqui atrás e vai começar a jogar pedra na minha cabeça. Ah, manda-chuva, eu vou jogar. Ele falava com uma vozinha assim, Batatinha. Você vai jogar pedra na minha cabeça? Batatinha, faz o que eu estou dizendo. Joga pedra na minha cabeça. Por quê? Eu vou estar de chapéu, vai me proteger, mas eu vou cair e vou desmaiar. Então, na hora, eu vou te dar um sinal, e na hora que aquela madame passar aqui, ela vai ver que a pedra caiu na minha cabeça, ela vai ficar com dó de mim, ela vai me pegar no colo e vai me levar para um grande banquete. E a gente vai revezando. Uma hora eu levo pedra, outra hora o Chuchu, outra hora os outros coleguinhas vão levando a pedra na cabeça. Aí o Batatinha fez isso, ele foi para trás do muro, pegou pedra e começou a jogar na cabeça, o manda-chuva caiu, a moça da alta sociedade pegou aquele gatinho, pobre coitado, levou a pedra na cabeça, levou para casa, deu leite, deu conforto e tal, e no final do dia eles fogem da casa porque essa turma de vagabundos quer ficar na rua mesmo aprontando. Aí eu pergunto para vocês aqui, aonde é que está a variável de confusão? Então, vamos começar a delimitar as coisas. O Batatinha, jogando pedra, é o que a gente chama de exposição, certo? É aquela variável preditora, né? Aquilo que acontece antes do resultado da pesquisa, que vai jogar a pedra aqui. A pedra é o instrumento, certo? É o instrumento. O resultado, qual é? O manda-chuva cair não é o resultado. O resultado é a madame chegar e pegar o manda-chuva. Mas você pode estudar. Aqui a gente não está estudando se a pedra vai causar algum dano no manda-chuva ou não, porque ele não ia deixar, obviamente. Mas o desfecho seria a madame. Eu vou colocar aqui porque não tem a madame no desenho. Então, o desfecho seria a madame pegando o manda-chuva e levando para casa. Agora eu pergunto para vocês, né? É igual, aqui é a exposição, né? Pedra, batatinha. Eu pergunto para vocês, aonde é que está a variável de confusão? Lembrando que a variável de confusão é uma variável que se relaciona com a exposição, ou seja, com a causa, né? Com a variável preditora, ela se relaciona. E ela tem a capacidade de influir no resultado, ou seja, no seu desfecho. O desfecho qual é? É a madame pegando o manda-chuva aqui, toda sentimental, e mandando para a sua casinha para dar leite para ele. Pobre coitado, esse manda-chuva, quase morto de inanição. A variável de confusão é o guarda-belo. A variável de confusão é o guarda-belo. Por quê? Porque o guarda-belo se relaciona com a exposição, ou seja, com Batatinha. Ele sabe que o Batatinha faz parte daquela turma de vigaristas e ele pode influir nesse desfecho aqui. Como? Prendendo o manda-chuva, né? Que é o que ele passava
tentar fazendo igual Papaléguas, que fugia do lobo, né? O lobo passou toda a minha infância tentando pegar o Papaléguas e nunca conseguiu. A mesma coisa o guarda-belo com o manda-chuva. O manda-chuva sempre dava um jeito de não conseguir. Então, o guarda-belo é que é a variável de confusão, porque ele se relaciona com a exposição, no caso Batatinha. Ele pode influir aqui na exposição? Pode. Ele pode chegar lá no Batatinha e falar, não vai jogar mais pedra, não. Mas ele influi também. Ou então ele vai dizer, Batatinha, hoje eu não quero que você vá para trás do muro. Mas ele também influi na questão do manda-chuva, porque ele pode prender o manda-chuva ou pode dizer para a moça que está passando que aquilo é um bando de vigarista e que é só uma tramóia. Então, o guarda-belo é a variável de confusão. Certo. Eu acho que para o início, para esses conceitos iniciais, tá bom, já são meio-dia. Tá? A gente vai continuar ainda falando um pouco sobre evidências no segundo modelo. Mas eu acho que é bom a gente dar um tempo aqui, até mesmo porque esse conceito de variável de confusão é um conceito que tem que ser amadurecido, né? E vocês vão amadurecer lendo mais coisas, enfim, estudando, né? Porque tem horas que a gente tem que estudar mesmo, né? Não tem jeito. Então, eu vou parar por aqui. Se tiver algumas perguntas, eu pretendo responder. Deixa eu ver se tem aqui se tem aqui, eu vou pausar stop share. Existem perguntas, chat? Não existem perguntas. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, temos mais 5 minutinhos. Ah, tá. Eles não conseguem falar, só mandar perguntas pelo site. Tá bom. Nossa, que bom. É sinal que tem gente ouvindo. Ai, ai. Tá bom. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode ser a mais. Médico adora defeito, né? Eu adoro perguntas idiotas também, porque, primeiro, que nem sempre elas são idiotas, e segundo, que elas nos traz para a realidade, né? Então, qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Podem escrever no chat aí. Alguém da comissão quer falar, então, alguma coisa? De que horas a gente vai voltar? Acho que são as 2 horas, né? Isso. Podemos já, se a gente não tiver perguntas, acho que o pessoal está digerindo ainda, né, Edgar? Muita É muita informação coisa, é muita informação. bacana. E a forma como você apresentou, né, tão didática, como sempre, super tranquila, né? Mas muitos comentários aqui elogiando o aprendizado e a forma como você está conduzindo. Eu acho que, a princípio, a gente não vai ter perguntas para esse primeiro momento, não, amigo. Tá, Mas a gente retorna, então, às 14, né, nesse mesmo ah, link. tá Tá? bom. Não é o mesmo link? Não, acho que é outro link agora. É o outro link? Eles botaram como 2 o outro link, né? Ah, então Não tá. sei Então, se na é parte só da para mim ou tarde. se é para eles. Eu vou tentar. Mas eu Tá. entro um pouco antes para ver se está tudo certo, tá bom? Isso. O nosso retorno é 14, certo? 14.
Isso. Só adiantando um pouquinho mais essa parte da tarde, ela vai ser, não como muito para não ficar com sono, porque ela vai ser um pouco mais densa, ainda tentar fazer da forma mais didática possível, mas ela vai ser muitos conceitos. Então, é importante chegar com fome, né, de aprendizado. É isso aí, gente. Um abraço, então. Um beijinho para todos.